A minha maldição começou quando eu tinha 12 ou 13 anos. Numa bela manhã, quando chegamos à escola, fomos surpreendidos com uma visita de estudo. Todos ficaram entusiasmados, menos eu, como era costume. O meu nome é Rita e eu queria estudar, sempre quis. Queria ser antropóloga forense, estudar ossos humanos em contexto de morte, identidade, causa, tempo desde a morte. Saber o que restava quando tudo o resto desaparecia. Fazia-me sentir viva. Eu amava aquilo. Quando percebi onde seria a visita de estudo, o meu desinteresse evaporou-se num instante. As catacumbas da igreja de São Francisco no Porto. Fiquei empolgadíssima. Ao chegarmos, o meu coração batia tão depressa que parecia querer entrar antes de mim. Descemos ao subsolo da igreja, passando por sepulturas cravadas no chão. Antigas, silenciosas. Mas ainda não era aquilo que eu queria ver. Até que chegamos à zona dos ossos. Restos humanos expostos, empilhados, anônimos. Gente que já tinha sido alguém. Observei-os como quem admira flores num jardim. Um jardim macabro, é certo, mas belo à sua maneira. Os ossos encontravam-se num nicho no chão, com uma abertura que permitia acrescentar mais restos mortais. Foi então que os anormais do Vitor e do Pedro decidiram lembrar-se de abrir o nicho e empurrar-me lá para dentro. Ao início achei apenas parvo. Gritei para me tirarem dali. Ri-me nervosamente, mas como era terrivelmente óbvio, deixaram-me sozinha. Continuei a gritar. A minha voz começou a falhar. Tudo girava à minha volta. Um sabor amargo invadiu minha boca. Enxofre, talvez. Um frio percorreu minha espinha. Nunca tinha sentido nada assim. O medo começou a apertar, até que tudo ficou negro. Acordei já na caminhoneta de regresso à escola. O que aconteceu? Perguntei, ainda com aquele gosto amargo na boca. Caíste num buraco. O Pedro e o Vitor salvaram-te, disse a professora com um meio sorriso estranho. Depois daquele incidente, ninguém voltou a tocar no assunto. 10 anos passaram. Agora estudava ciências forenses na Universidade Fernando Pessoa. Continuava fascinada por ossos, pelo que podiam contar e, por vezes, pelo que insistiam em esconder. Numa madrugada qualquer, estava no meu quarto a estudar quando a luz do candeeiro começou a tremeluzir. Intrigada, levantei-me para desligar o interruptor. Foi então que o vi. Num canto do quarto, um esqueleto observava-me fixamente. Entrei em pânico e tentei fugir, mas a porta não se movia. O esqueleto começou a aproximar-se, os ossos rangendo suavemente, como se sussurrassem o meu nome. Acordei aos gritos, sentada à secretária, com a cabeça pousada nos livros. O sonho tinha sido tão real que ainda sentia a pressão das mãos no meu braço. Havia marcas. Por instantes fiquei paralisada. Como era possível? Tinha sido apenas um sonho? Ou não? No dia seguinte, estava no jardim da Arca d'Água, a apanhar um pouco de sol antes da aula, quando vi 2 rapazes a aproximarem-se. Pelo aspecto, pareciam saídos de um filme de terror. Instintivamente, enfiei a mão no bolso onde guardava gás-pimenta. À medida que se aproximavam, reconheci-os, Pedro e Vitor. Mas algo neles estava errado. Os olhos estavam roxos, as olheiras profundas, o olhar vazio. Pareciam não dormir há semanas. Pareciam gastos. O que se passou convosco? Perguntei-me incrédula. Pedro aproximou-se um pouco mais. Rita, diz que também sonhas, murmurou. Sonho com o quê? Perguntei, sentindo um nó no estômago. Foi nesse momento que percebi. Nunca tinha sido apenas um sonho. Pedro confessou que há semanas sonhava com o mesmo esqueleto, a mesma presença. Eu também, respondi num sussurro. Foi então que o Vitor disse algo que me gelou o sangue. Temos de voltar à igreja dos ossos. Estás parvo, respondeu Pedro. Nem que a vaca tussa eu volto lá. O Vitor tem razão, disse eu contra toda a lógica. Se queremos respostas, temos de voltar. Combinamos um dia. Quando lá chegamos, descobrimos que as visitas estavam limitadas a escolas. Pagamos o dobro, insistiu Pedro. Foi inútil. Mas juntos, aqueles 2 eram o pesadelo do MacGyver. Claro que tinham de encontrar uma entrada alternativa. Preferi não perguntar como. Entramos a socapa pelo Palácio da Bolsa. Descemos até uma sala que mais parecia uma masmorra. Ali abriram um alçapão escondido. Por baixo, um túnel conduzia diretamente à igreja. Como conhecem este sítio? Perguntei, boquiaberta. Internet, respondeu Pedro sem emoção. Seguimos pelo túnel. O cheiro era inconfundível. Morte. Chegamos a uma porta. Estava trancada. Que surpresa, murmurei sarcástica. Calma, Ritinha, estás conosco, disse Vitor, retirando uma ferramenta do bolso. É precisamente isso que me preocupa, respondi. A porta abriu-se. Uma brisa percorreu a sala, sussurrando algo incompreensível. Agarrei-me instintivamente ao Pedro.
Calma, disse ele, olhando-me nos olhos. Ouviu-se um estalido metálico. Vitor foi apanhado numa armadilha. Ficou suspenso pelas pernas de cabeça para baixo. Uma gargalhada melancólica ecoou pela sala. Correntes moveram-se sozinhas e rasgaram-no em dois. Fechei os olhos aterrorizada. Pedro agarrou-me e correu para a porta, que se fechara novamente. Temos de seguir em frente, disse. Assenti. Mal consegui andar. Entramos noutra sala pequena, ponta antiga. Sepulturas datadas de cerca de 1450 cobriam o chão. Não me lembrava daquela sala na visita de estudo. Seguimos até um altar. Mas não era um altar qualquer. No centro, uma cruz invertida. À frente, uma bancada com pentagramas pintados nas laterais. Velas por todo o lado. Uma corrente de ar percorreu a sala. As velas acenderam-se sozinhas. Um clarão iluminou tudo. Esqueletos surgiram à nossa volta, iguais aos do sonho. 2 agarraram o Pedro e prenderam-no com correntes. Outros 2 imobilizaram-me e colocaram-me sobre a bancada. Prenderam-me. Despejaram um líquido vermelho sobre o meu corpo. Parecia sangue. Então surgiu uma figura alta, pálida, com olhos que brilhavam na escuridão. Murmurava palavras que eu não compreendia. Ergueu um punhal. Senti o frio do metal no pescoço quando o golpe foi desferido. Enquanto o sangue escorria, os cânticos começaram. Olhei para o Pedro uma última vez. Ele observava-me em silêncio, a sorrir. Foi aí que percebi. Eu não tinha sido escolhida por gostar de ossos. Tinha sido escolhida porque era virgem. E o que aconteceu na infância não foi um acidente. Foi a marcação do demônio. Se tiveste coragem de chegar até aqui, então deixa um like. Ou será que estás a pensar fugir como a Rita?